Então, boa tarde a todos. Vamos começar nossa aula de GR do dia 28/10. E como nós vimos, né, na aula passada, vocês tinham que montar as equipes. E nesse sentido, nós vamos falar aqui rapidamente de como vai ser o trabalho de vocês. Eu já dividi, né, então, as equipes, qual é o tema de cada equipe. Então, eu vou botar aqui. E anotem daí qual é o tema de vocês, tá? Então, nós vamos ter aqui, né? Cada uma das equipes vai fazer, né, o seu trabalho pesquisando sobre, né, esse tipo de negócio, tá? De empreendimento. Então, aqui nós temos essas 4 equipes, né? Milena, a equipe do Tiago, a equipe da Isabelle e a Luísa vão pesquisar, né, já para a próxima aula, sobre construtoras e incorporadoras de imóveis. Então, vocês vão ter que fazer, basicamente, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de uma construtora incorporadora de imóveis, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, basicamente, é pesquisar o que é uma construtora, quais são as atribuições, né? O que ela faz, basicamente, e aí, resumindo, né? É o que constrói casa, constrói prédio, constrói condomínio, né? Uma empresa desse tipo de atividade. E, nesse caso, vocês vão pesquisar sobre isso, né, sobre essas empresas, como é a gestão de resíduos, quais tipos de resíduos essas empresas produzem, tá? E daí, para vocês poderem fazer, né, o nosso plano de gerenciamento de resíduos. Então, essas equipes vão trabalhar com isso. Os próximos grupos, a Aline, da Hilary, do Bruno e do Arthur Miguel vão falar sobre indústria automobilística, né? Então, as empresas que fabricam carros, motos, tratores, caminhões, né? Equipamentos automobilísticos, tá? Não é só de carro, é qualquer meio de transporte sobre terra, né, que se movimenta em estradas. Então, não entra aqui trem, apesar de algumas empresas fazerem também motor para trem, né, mas vocês vão pesquisar sobre indústria automobilística, tá? E aí, o que cada uma também, da mesma forma, né, o que produz, quais resíduos que são gerados, quais produtos são gerados, tá? Tem que pesquisar disso aí. O outro grupo, o grupo do Arthur da Rocha, do Vitor, da Maria Eduarda e da Larissa, vão falar sobre clínica veterinária, né? Então, uma clínica veterinária vai ser o tema de vocês aí. E o grupo da Gabriela Falconde, da Isabela Letícia, do Lucas, da Milena Vitória e da Rafaela vão trabalhar com frigorífico, indústria frigorífica, né, que produz alimentos de origem animal, tá? Então, basicamente, são essas equipes. Eu vou deixar esse arquivo, né, disponível no Classroom, tá? Para que vocês possam trabalhar com os mesmos. Alguém tem alguma dúvida? Não, Né? não. Então, ok. Vamos lá, então, falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, na apostila, nós vamos trabalhar aqui na página, né, 38, capítulo 5, plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então,
coisa, né, é que nós temos que entender o que é o PGRS, ou Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Quando você tem um I aqui, né, PGRS, é o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, tá? Então, são basicamente a mesma coisa, não vai mudar muita coisa não, tá? Mas, basicamente, nós vamos falar desses planos de gerenciamento e o que é ele? É um instrumento de implementação política nacional, né, daquela PNRS, que contribui para o maior controle da destinação dos resíduos pelo poder público, tá? A elaboração desses planos pelo poder público contribuirá para aperfeiçoar as ações da coleta seletiva solidária, já implementada por muitas instituições, tá? Então, vocês vão fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que vai ajudar, que é um documento que é entregue geralmente ao poder público, para que o poder público tenha, né, a condição de fazer esse gerenciamento. E aí, nós vamos ter aí a Lei 12.305/2010, tá? Que vai determinar quais os geradores devem elaborar planos de gerenciamento. Então, nós vamos ter aqui, né, os geradores, né, resíduos, serviço de saúde. Então, aqui entram hospitais, clínicas, né, tanto a parte humana quanto a parte animal, né, e ali vocês vão ter que lembrar, né, da aula de resíduos de serviço de saúde, que tem a listinha lá que eu já passei para vocês. Né, resíduos públicos de saneamento básico, ou seja, estações de tratamento também tem que ter plano de gerenciamento. Resíduos industriais, a indústria em geral, as empresas de mineração, né, e as empresas de construção civil, tá? E também, né, estabelecimentos comerciais de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos ou não equiparados aos serviços domiciliares. Então, por exemplo, né, uma empresa de prestação de serviços, como, por exemplo, uma empresa de paisagismo que vai fazer, né, o uso de agrotóxicos num jardim, né, para destruir uma determinada praga, né? Então ele é um prestador de serviço e que gera resíduo perigoso, ou seja, né, nós vamos ter aqui a empresa, né, de paisagismo tem que ter esse plano de gerenciamento de resíduos. Atividades agro-silvopastoris, né, então tem que ser observado, né, o Serviço Nacional de Vigilância Sanitária, para que, por exemplo, pessoas ligadas à atividade agrícola, silvícola, que é floresta, e pastoril, que é de animais, né, também devem fazer plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E também terminais, portos, aeroportos, terminais alfandegários, né, que é os terminais de fronteira, rodoviários, ferroviários, de passagem de fronteira, etc, etc. Né? Então, e quem são os geradores de resíduos sólidos? As pessoas físicas, eu, você, e as jurídicas, as empresas de direito público, né, empresas públicas como a Sanepar, Banco do Brasil, ou privado, né, como a padaria que tem perto da sua casa, que gerem resíduos sólidos por meio de atividades, nelas incluído o consumo, tá? Então, elas também consomem e também produzem resíduos, né, pelas atividades. Neste caso, então, né, vamos ter aí algumas coisas importantes, né, do decreto 5.940, que vocês têm que ler, né, o conteúdo da PGRS, da Lei 12.305, né, que vai te dizer, basicamente, todas as ações necessárias para se fazer o plano, né, descrição do empreendimento, diagnóstico dos resíduos gerados, observar as normas dos órgãos do CISNAMA, do Serviço de Vigilância Sanitária e da SUASA, que é do saneamento, tá? Assim como o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né?
explicitar, deixar bem claro, né, quais são os responsáveis por cada etapa de gerenciamento, definição dos procedimentos operacionais, ou seja, como fazer, né, o gerenciamento do resíduo, como você vai fazer, é a receitinha de bolo, né, como você vai fazer, as instruções, identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores, ou seja, né, se você vai fazer alguma parceria para, né, lidar com essa geração de resíduos, quais são as ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes, ou seja, aconteceu algum problema, né? E aí, quais são essas ações? O que você vai fazer se acontecer tal coisa? O que vai fazer se acontecer tal coisa? E assim por diante. Então, você tem que prever todas os possíveis acidentes que podem acontecer. Então, né, esse é o teu papel aí quando for trabalhar com plano de gerenciamento. E as metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos, né? Ok? Assim como, né, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, né, quem é que vai ser responsável por, né, fazer o gerenciamento em tal fase do ciclo de vida do produto? Medidas saneadoras dos passivos ambientais, né? Periodicidade da revisão, né? Se de quanto em quanto tempo esse plano de gerenciamento ele deve ser revisado, né? Se tem alguma coisa para mudar, se tem que atualizar alguma coisa, etc, etc. E aí, né? Existe um fluxo, né? Que deve estar constante no seu plano de gerenciamento, né? Então, o resíduo, ele depois de segregado, né? Ele é separado, é feita a coleta, a armazenagem, transporte e destinação final, né? E quais são os comprometimentos e políticas envolvidas em cada uma dessas fases aqui? Então, né? O seu plano tem que falar como que vai se separar os resíduos, como vão ser feitas as coletas, qual é o tipo de armazenagem e como armazenar, qual é o transporte que deve ser feito, a destinação final, né, para onde deve ser mandado cada resíduo. E aí, da elaboração do PGRS, né, aqui, né, nesta página do capítulo 6, já começa a parte de gerenciamento, de construção do documento. Então, nós vimos aqui em cima, né, aqui, o conteúdo, né, então, tudo que tem que ter. Então, isso aqui é como se fosse um checklist, tá? Então, eu vou avaliar se vocês têm todos esses 9 pontos aqui, tá? Para dar o ponto de vocês. Se eles estão adequadamente colocados, se eles estão corretamente descritos, se eles estão detalhados, tudo isso é importante para a gente ver aqui, tá? Então, da primeira parte, né, descrição do empreendimento, então essa tabela, ela deve ser preenchida, né, nome da instituição, endereço, telefone de contato, tal, tal, tal. Então, o que vocês vão fazer? Cada equipe vai criar virtualmente, não precisa criar de verdade e tal, né? Vocês vão imaginar que vocês são donos de uma empresa que faz plano de gerenciamento. Então, nome da instituição, né? Basicamente, vocês vão criar, né, virtualmente uma empresa que vocês vão fazer essa coleta e vão preencher esses dados. A empresa não existe, então pode criar um e-mail fictício, não precisa criar lá no Google, no Gmail, e-mail, faz de conta aqui, tá? Então vamos criar um endereço fictício, telefone de contato, né? Quantos servidores vai ter, quantos estagiários, terceirizados, a área construída da empresa, né? Informar se o prédio é próprio ou alugado, se é o edifício sede, ou seja, se é onde está a parte administrativa, a parte principal da empresa, né? Idade do prédio,
Observações, a gente vai ver isso depois, né? Então, observações são coisas que devem ser informadas aqui nos dados da instituição, mas, né, não é, uh, uh, mas não tá descrito, né? É importante, mas não está descrito. Então, observações, que tipo... E aqui nas observações, vocês vão colocar, basicamente, qual é a atividade fim da empresa, né? Qual é... Então, aqui nas observações, vocês vão colocar uma daqueles temas que você colocou. Se é uma construtora, se é, né, uma indústria automobilística, se é uma clínica veterinária ou se é um frigorífico. Basicamente, vocês vão colocar isso. E aí, né, depois, 1.2, dados do responsável pela implementação do PGRS. Então, vocês vão colocar o nome do responsável, quem é o líder da equipe, tá? O cargo nessa empresa que vocês trabalham, né? Telefone, e-mail, e a comissão é o resto dos integrantes da equipe. Ok? Professor, precisa pôr um número? Não. Mas tem que colocar os nomes. E, gente, acostumem-se. Olha, se eu desse ponto por preencher aquele formulário, metade não tinha ganhado ponto, porque vocês preencheram errado. Tá? Eu tive que interpretar algumas coisas lá. Né? Acostumem-se a colocar os nomes completos de vocês. Tá? Todo documento técnico é nome completo. Tá? Então, por isso que lá no formulário estava escrito nome completo e número de chamada. Tá? Acostumem-se a preencher o que é pedido, tá? Porque isso é uma forma de você se acostumar a não fazer errado depois que você começar a trabalhar. Tá? Então, eu vou avaliar essas coisas se estão corretamente preenchidas, porque um dos trabalhos técnicos é fazer, né, o prosseguimento e o cumprimento de regras técnicas. E uma das regras técnicas é preencher o nome completo, onde for que a gente preencha. Trabalho técnico, né, tudo isso é nome completo. Tá? Então, vocês têm que colocar. Nesse sentido, também, né, o que vai ser aqui? O diagnóstico. Esse diagnóstico, né, a gente vai fazer depois, tá? Mas, basicamente, nesse diagnóstico, vocês vão descrever as informações sobre origem, volume e a caracterização dos resíduos, incluídos os passivos ambientais a serem relacionados. Então, vocês vão aqui descrever isto aqui, né, nesse capítulo chamado diagnóstico. Então, nós temos aqui capítulos, né? Então, quando a gente, como a elaboração do PGRS, cada um desses, descrição do empreendimento, dados da instituição, tal, isso são capítulos do documento de vocês. E esses capítulos devem ser colocados no documento, tá? Então, capítulo diagnóstico, ele explica aqui o que é para fazer. Então, o que é feito no diagnóstico? Serão realizadas a identificação e a classificação dos resíduos sólidos que são gerados na instituição. Ok? Então, vocês vão ter que ler aqui a norma NBR 10.004/2004, né, para se certificar e identificar corretamente quais são os resíduos que devem ser explicitados. Então, né, para cada resíduo, elaborar uma ficha técnica com as seguintes informações: o nome do resíduo, a composição principal, né, eu aposto que alguém vai fazer isso, vai copiar tudo isso aqui e vai colocar. Então, tá lá, resíduo, né, areia, e aí vai escrever tudo isso. Areia não é resto de alimento, areia não é papel, areia não é papelão. Tem que, né, dizer qual é a composição principal do resíduo. Tá? Frequência de geração, quantidade, classificação, tá? Então, basicamente é isso aqui que vocês vão colocando. E aqui nós temos um organograma, nós temos um fluxograma, né, que fala sobre como você deve ter que seguir cada resíduo. Então, você olha ali, areia. Vamos pegar como exemplo, areia. O resíduo tem origem conhecida? Areia.
tem origem conhecida? Sim. Consta nos anexos A ou B da norma? Sim ou não? Sim, né? Ou não, né? Então, areia vocês vão ter que ver se segue ou não. E aí vocês vão, no caso, a areia não está na parte A e B, tá? Então, basicamente, vocês vão lendo e vão seguindo, para poder classificar o resíduo. Se ele vai ser um resíduo perigoso classe 1, né? Ou inerte e assim por diante, tá? E sigam isso aqui corretamente para se certificar de cada resíduo que vai ser produzido, né? E aí, esse aqui não é um capítulo do PGRS, tá? Mas é uma explicação, é um anexo como revisão do que a gente já viu, né? O que é um resíduo perigoso classe 1, o que é um classe 2A, o que é um classe 2B e assim por diante, tá? Isso aqui é para vocês revisarem, tá? E aí aqui, 3, gerenciamento dos resíduos sólidos. Esse já é um capítulo do PGRS, tá? Então, você vai ter que ver aqui e descrever, né, todos os passos. Então, a primeira coisa, segregação. Como vai ser feita a segregação? Como vai ser feita a armazenagem? Então, ele vai te dando dicas de onde vocês vão pegando essas informações. Transporte e assim por diante. Tá? Participação das associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né? Então, gente, assim por diante, né, nesse capítulo, vocês vão ter aqui até informações adicionais, acaba o nosso documento. Primeira coisa, vocês sempre têm que referenciar tudo que vocês estão pegando. Então, vocês estão falando lá, o resíduo vai ser segregado de acordo com a norma tal, que diz o quê? Blá, 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 blá. Então, vocês têm que sempre referenciar no documento onde é que vocês estão pegando, qual norma, qual lei, qual decreto, qual instrução normativa, tá? Justamente porque este documento é o que você vai enviar, né, para uma prefeitura, você vai enviar para o governo do estado, para uma secretaria de estado, de uma secretaria municipal, para o IBAMA, seja lá para quem for, onde você vai provar, né, que você está seguindo a norma, todas as normas. Então, o trabalho que nós temos aqui para esse trimestre é você conseguir fazer um documento argumentativo onde você consiga, né, desenvolver esse documento técnico para poder, por exemplo, liberar uma empresa, né, e como orientar essa empresa a fazer o gerenciamento dos resíduos dela. Ok? Então, basicamente, nós vamos ter aqui, né, nesse capítulo, que é o capítulo que vocês vão ter que dar uma lida, vão ter que ler, vão ter que entender, tá? Para nós podermos fazer essa atividade aí até o final do ano. Alguém tem alguma dúvida? Não. Bom, então, diga. Não? Então, Não. Sem dúvida. vocês, então, vão utilizar como modelo, tá? A capa que é do CEP mesmo, tá? Então, vocês entram lá no site do CEP, tem modelos de documentos lá, né? E, no caso, vocês vão pegar o modelo de plano, tá? Não precisa seguir o documento inteiro, eu só quero com aquela capa lá que existe dos trabalhos do CEP, tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo.
Só um momentinho. Materiais, modelos. Cadê os modelos? Modelos. Então, projetar aqui. Então, vamos ter aqui, ó. Vocês vão ter essa capa, né? Curso técnico em meio ambiente, título, plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa XYZ, tá? Vocês vão criar o nome da empresa. Aluno, né? Vocês vão colocar todos os nomes de vocês, né? Orientador eu, tá? Muda aqui, 2020. Discente, aqui vocês vão colocar os nomes de vocês em ordem alfabética, em coluna, um embaixo do outro. Tema do trabalho acadêmico, gestão de resíduos sólidos, né? E título, o mesmo título que está aqui, certo? Esse título vocês vão pôr aqui. E aqui, trabalho acadêmico apresentado, a coordenação do curso de meio ambiente como requisito, a participação, aqui vocês mudam, como requisito, a obtenção de nota na disciplina de gestão de resíduos, né, do Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, orientador eu, aqui, tá? Mudem aqui, né, depois eu vou deixar essa aula lá no YouTube, vocês assistam, que se tiver alguma dúvida, tá? Lista de abreviaturas e siglas, né? Todas as siglas e abreviaturas que forem usadas no documento devem estar aqui, né? Onde está essa sigla, tá? A primeira vez, aqui a sigla é a primeira vez que essa sigla aparece. Então, claro que não vão ser estas siglas aqui, claro, né? Então, se vocês vão lá escrever Cisnama, Cisnama é uma sigla, né? Então, tá aqui, lista de ilustrações, né? Onde está cada ilustração, onde está a figura 1, 2, 3, 4, etc, etc. Lista de tabelas e gráficos, etc, 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 também. Sumário, né? E aqui, tudo isso aqui, vocês vão mudar, né? Vocês vão mudar para os capítulos que a gente trabalhou ali, tá? Ok? E, neste caso, tomem cuidado, porque aqui, esse documento, eu vou deixar ali, né, também no Google para vocês, tá? No Google, no Classroom, também para vocês amanhã. Eu vou colocar isso aqui, e cuidado, porque isso aqui já está, este documento, ele já está automaticamente, ele faz preenchimento automático de sumário, tá? Então, quando você clica nele, ele vai atualizar campo. Então, se você mudar aqui, ó, por exemplo, palavra-chave, tá? Você escrever aqui, né? Outra coisa. Você escreveu outra coisa. Outra coisa. E aí, você vem aqui e atualiza o campo, né? Atualizar o índice, né? Ó, ele desatualiza. Então, o que você faz? Ó, tá vendo aqui? Palavra-chave. Tá na página 1. Então, você vai achar aqui, ó, palavra-chave na página 1. E aí você muda aqui. Outra coisa. Outra coisa. Tá? Você mudou aqui. Entenderam, gente? Vocês mudaram aqui. Se vocês voltarem lá, clicar aqui, ó, atualizar campo. Atualizar o índice inteiro. Ó, ele muda aqui. E vocês não precisam mudar aqui os números, porque se esse outra coisa, ó, eu vou passar, ele está na página 1 junto com a introdução, certo? Então, eu vou pegar ele aqui, ó, e vou mandar ele lá para a página 2. Pronto, ó, ele está aqui na página 2. Se eu voltar lá, clicar, atualizar campo,
atualizar o índice inteiro. Ó, vejam aqui, ó, ele está na página 1 aqui, ó. Atualizar o índice inteiro. Ó, mudou todas as páginas aqui. Então, ele já é automático, tá, gente? Vocês não mexem. Vocês só vão mexer aqui quando o teu documento estiver pronto, aí você vai clicar com o botão direito, atualizar campo, né? Atualizar o índice inteiro e ok. Aí ele vai mudar as coisas. Certo? Então ele é automático, não precisa mexer lá, tá? Ah, mas e os de cima? Os de cima é manual mesmo. Esses aqui tem que ser manualmente feitos, tá? Porque, né, a não ser que você crie uma macro que vai automatizar esse tipo de coisa, mas aí não entra aqui para nós, não precisa saber fazer, tá? Então, vocês vão mudando os campos aqui, são exemplos, tá, gente? Então, você pega aqui, ó, seleciona tudo isso aqui, né, seleciona tudo, apaga, tá? E vocês só mudem aqui os capítulos, tá? Só mudem. Caso você queira colocar um capítulo, o que vai acontecer? Então, ó, outra coisa, tá? Eu tô aqui no capítulo outra coisa. Eu venho aqui, eu quero criar um capítulo. Vejam aqui, ó. Só deixa eu ver se está projetando a tela inteira aqui, tá? Eu preciso que projete a tela inteira. Ah, tá. Então, vejam aqui. Se você vier aqui, tá aqui, ó. Tá? Você clicou aqui. Esse é um capítulo automatizado. Então, o que vai acontecer? Ele, ó, quando você clica aqui, tá? Ele já é um capítulo. Então, o que você vai pôr aqui? Né? Aqui é normal, né? E você vai ver aqui o capítulo, deixa eu ver onde que ele está aparecendo aqui. Ó, título 3, tá? Então, se você ver aqui, ele, dependendo do Word que você tem, aparece essa janela ou não, vocês têm que procurar. Então, se você clicou aqui, ele vai te dizer que isso aqui é título 3. Ó, ele é título 3, tá? Então, se você for aqui onde é o texto normal, né, o que vai acontecer? Você procura ele aqui, ó, tá selecionado como texto normal. Agora vamos criar um 2.1. 2.1 mais uma coisa. E eu quero que isso aqui comece a aparecer lá no índice. Só que para aparecer no índice, ele tem que ser título. Então, você vem aqui, seleciona, vem aqui. Era título 3, certo? Então, você seleciona como título 3. Selecionou. Vejam, mudou tudo aqui, ó. Certo? Quando vocês voltarem lá no sumário, clicarem, atualizar campo, né? Atualizar o índice inteiro, ó, ele já aparece ali. Então, o Word funciona assim. Você pode automatizar muita coisa no Word. Depois, quem tiver interessado, né, dá para automatizar quase tudo no Word. Né, coisas que você teria que ficar digitando, ficar colando, tal. Se você programar o Word, ele faz para você, se você quiser. Ele só não escreve o texto para você. Mas tem muita coisa que ele faz sozinho. Então, você pode criar um modelo de documento que ele sempre vai abrir com sempre as mesmas margens que você quiser, os campos. Então, tem jeitos de fazer isso no Word. Então, né, eu recomendo que vocês façam isso, tá? De que vocês aprendam a mexer no Word para poder achar essas coisas e facilitar o trabalho de vocês. Vocês podem criar no Word um documento chamado Modelo de Trabalho do CEP. E aí, toda vez que você abrir um documento nesse modelo, ele vai te criar um modelo, um arquivo totalmente formatado para qualquer trabalho do CEP. Então, tentem fazer isso aí, dá uma olhada no YouTube, tem muita coisa sobre o Word. Então, basicamente, vocês vão fazer isso neste arquivo, né, que eu vou colocar ali no Classroom amanhã. Então, essas coisas que eu estou falando que eu vou pôr no Classroom, eu vou pôr amanhã para contar como postagem, tá? Ok?
Alguém tem alguma dúvida? Ok. Não, sem dúvidas. Não. Agora eu tenho que ver com o pessoal. Então, vocês vão ver, né, vão pegar essa semana e vão fazer algumas coisas aí importantes, né, então, eu vou pôr isso amanhã, vocês discutam, tentem abrir o Word e fazer essas coisas, tá? Brinquem com o Word essa semana, para vocês mexerem de forma certa, porque nós estamos num curso técnico. Num curso técnico, né, o que vocês vão ver nesses 4 anos é fazer norma técnica. Não só aqui, qualquer curso técnico é assim, tá? E, nesse sentido, o Word ou os editores de texto, em geral, eles são, né, o instrumento de trabalho de um técnico ambiental, porque metade do tempo você passa fazendo a pesquisa e a outra metade é mexendo no Word, basicamente. Né? Então, uma das coisas que vocês têm que aí aprender é fazer isso. Então, né, para a próxima aula, vocês já vão montando este documento. A primeira coisa que vocês vão ter que montar nesse seu documento, então vamos voltar ali ao PGRS. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o capítulo 1, e aí vocês vão criar o 1.1, como eu mostrei, tá? O 1.2, como eu mostrei, é copiar isso aqui, ó. 1. Qual que é o capítulo 1? Descrição do empreendimento, atividade. 1.1, dados da instituição. Vão ter que confeccionar essa tabela, tá? Confeccionem essa tabela no Word. Essa também, né? Dados do responsável. E vocês vão começar a escrever o diagnóstico. Ah, professor, e os outros capítulos lá? Deixa vazio, nem mexe lá, tá? Se você pegar, entreguem o arquivo, né? Puxem o arquivo, façam o capítulo 1 e o 2, tá? Então, vocês vão ter que consultar, e para que vocês façam isso, vocês vão ter que descobrir quais são os resíduos que produzem a área temática que eu distribuí para cada equipe. Então, para quem é do frigorífico, quais são os resíduos? Professor, quantos resíduos? Todos. Tá? Todos os resíduos. Então, vocês têm que saber muito bem, não é qualquer frigorífico. Então, se o seu frigorífico é um frigorífico só de aves, ele vai produzir resíduos referentes à produção de aves. Se ele for de carne bovina, é de carne bovina, e assim por diante. Então, vocês vão passar essa semana, né, basicamente, discutindo e pesquisando qual é a empresa específica daquela área. Então, se você pegou indústria de automóveis, não é a indústria geral de automóveis. Vamos pegar ali, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo, a Renault. A Renault produz o quê aqui no Brasil? A fábrica da Renault. Ela produz veículos e nem todos os veículos da marca Renault, né? Por exemplo. Ah, professor, mas eu vou ter que pegar uma empresa que existe? Não. Vocês vão ter que pegar uma empresa que produza, né? Vocês vão ter que, vamos dizer, inventar o que essa empresa produz, tá? Então, no caso de indústria automobilística, que tipo de carro, quais tipos de carro, ela faz o motor dos carros, ela não faz o motor dos carros, ela produz algumas peças, ela não produz. Então, basicamente, né, você vai ter que fazer uma pesquisa bem detalhada do que, quais resíduos uma empresa automobilística produz e qual a sua vai produzir. Assim como, né, frigorífico, assim como construtora, nem toda construtora constrói prédio, tá? Tem construtora especializada em casas pré-fabricadas, existem construtoras responsáveis por construir condomínios, outras vão construir prédios também, outras vão construir arranha-céus, vai depender aí do que você vai querer como construtor,
tá? Então, às vezes, conversa com seus pais, né? Ah, pai, ó, eu tenho que fazer sobre frigorífico, o que você pode me ajudar, tá? Frigorífico faz isso, faz aquilo, ah, seu pai não sabe, pergunta para quem sabe, tá? Vocês vão definir o que é cada área dessas. Ah, professor, eu não sei, eu vou fazer qualquer coisa. Então, se você vai fazer qualquer coisa de frigorífico, você vai eu vou subentender que você pegou um frigorífico geral, tipo uma BRF, né? A BRF é um frigorífico que mata de tudo, né? Eles têm desde carne de carneiro até carne de boi, carne de galinha, carne de tudo quanto é tipo. E aí o trabalho fica mais complicado, porque você, né, tá pegando tudo. Então você vai definir, então ali onde, né, você vai colocar aqui as observações, você vai descrever essa empresa, tá? Você vai descrever o que ela produz, tal, né? Os produtos, né, gerados, fabricados são este. Então, vejam aí. Ah, professor, eu posso me basear numa empresa que já existe? Pode, só não pode usar o nome da empresa, mas você pode se basear numa empresa, né? Às vezes, você pegar as propagandas institucionais das empresas, você também pode pegar, colocar lá, PGRS, né, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Frimeza, por exemplo, né? Ou da Copacol, ou da, sei lá, da Renault, se estiver disponível na internet, e aí você se baseia neles. Basear não é copiar. Por quê? Porque estes documentos, no final, quando vocês entregarem, eu vou colocar num software de plágio. E o que esse software faz? Ele faz uma busca na internet completa e vai me dizer o que é cópia e o que não é cópia. E aí a nota de vocês, né, vai ser a nota subtraída a porcentagem de plágio. Então, se ele disser que que o teu trabalho é 40% plágio, eu vou tirar 40% da sua nota. Ok? Então, o trabalho, ele tem que ser original. Ok? Então, a gente tem até o final de novembro para fazer isso. Então, vocês, basicamente, tá, vão fazer isso. Alguma dúvida? Não. Não. Não? Ok. Então, assim, eu vou terminar a gravação, tá? Para que não grave o nome de vocês. E eu vou fazer a chamada, tá? Não saiam.